Lucas capítulo 19. Eu quero ler um texto muito conhecido de todos vocês para a nossa meditação nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém? Na minha versão, a partir do verso 1 do capítulo 19 de Lucas, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, esse texto nos mostra, dentro da sequência dos capítulos anteriores, e indo para Jerusalém, ele passa em Jericó. Eram-se os últimos dias de vida sobre a terra, o dia derradeiro de sua vida terrena estava se aproximando, e certamente ele precisava, naquela últimas semanas antes da cruz, antes do Calvário, fazer tudo aquilo que ainda não havia feito naqueles 3 anos e meio aproximadamente, que exerceu o seu ministério. Ele precisava ensinar aquilo que ainda necessitava, ele precisava causar um impacto na vida daqueles que o acompanhavam, que tinham ou vinham escutando a sua palavra ao longo desse tempo de ministério. E o texto da palavra de Deus diz no capítulo anterior que imediatamente antes de entrar na cidade, ele encontra um cego, e esse cego clama a ele, e ele cura aquele cego de uma maneira sobrenatural. E agora, caminhando, entrando já na cidade de Jericó, ele é cercado por uma multidão. As pessoas, certamente, por ouvirem acerca da sua fama, por saberem o que ele vinha fazendo, e principalmente ouvindo de que ele vinha dizendo ser o Messias, vinha ensinando e fazendo milagres que apenas alguém maior do que um ser humano comum poderia vir estabelecer nos seus dias. As pessoas o cercaram, começaram a apertar e começaram a tentar ouvir a sua palavra e não perder nenhum tipo de acontecimento que poderia suceder a partir da presença daquele homem. Dentro desse contexto, cenário armado, entrando em Jericó, uma cidade já naquela época muito antiga, conta-se que Jericó seja uma das mais antigas, se não a mais antiga cidade do mundo, o primeiro lugar onde há o registro de uma população de seres humanos, enfim. Ali Jesus então entra, já é uma cidade conhecida por toda a história bíblica, e aquela multidão o cerca, e há um homem de pequena estatura que, vendo a multidão à sua frente, querendo ver Jesus, querendo pelo menos visualizar aquele ser humano que vinha causando tanto impacto na sua geração, no seu tempo, ele sobe numa árvore que é uma espécie de figueira brava. O texto chama de sicômoro, que era o nome dado a esse tipo de plantação, de planta. E ali ele sobe e ele vê Jesus. Ele certamente não esperava aquilo, porque não era a intenção dele, mas Jesus, no meio de todo aquele tumulto, no meio de toda aquela multidão, ele percebe o esforço daquele homem, e ele percebe também que aquele homem tem um desejo maior do que a média daqueles que estão cercando. Ele tem um desejo maior de vê-lo, e Jesus sente no coração daquele homem um solo fértil para plantar o Evangelho e para trazer um impacto não só para aquele homem, mas para todas as pessoas que estão ali ao redor. E Jesus para, e a multidão para junto com ele. Ele olha para aquele cidadão, nós não sabemos se por revelação Jesus sabia o nome dele, ou porque era um homem extremamente conhecido naquela localidade. Mas Jesus diz: Zaqueu, hoje me convém
está na sua casa, desce depressa dessa árvore. E ele desce alegremente e recebe Jesus na sua casa. Obviamente, por ser uma cidade, principalmente por ser uma cidade de sacerdotes, Jericó estava para Jerusalém como Cachoeiras de Macacu está para Nova Friburgo. Para quem não sabe, Jerusalém é serra, é uma cidade serrana. Jericó está aos pés de Jerusalém, numa caminhada menor do que Cachoeiras, Friburgo, mas é mais ou menos uma subida nesse nível. E havia muitos sacerdotes que preferiam residir em Jericó pela facilidade, por estar próximo da cidade, da cidade de Jerusalém, mais longe de todo o tumulto de uma cidade grande. Então Jericó era uma cidade de sacerdotes, e havia certamente muitos sacerdotes ali que desejavam ter esse nível de atenção, ainda que não reconhecesse Jesus como Senhor, como Messias, mas queriam os focos, queriam as luzes, queriam o reconhecimento de ter alguém importante dando atenção para eles. O que não aconteceu. Jesus optou em dar atenção para um homem que tinha uma reputação bastante ruim, um comportamento no mínimo questionável. Ele era cobrador de impostos, era na verdade o líder dos publicanos em Jericó, e isso trazia uma visibilidade muito ruim, uma reputação péssima para Zaqueu, porque ele era funcionário público, ou seja, trabalhava para Roma, e Israel era uma colônia de Roma. E então ele trabalhava para os escravizadores. Ele era do povo escravo que trabalhava para os escravizadores. Ele era da colônia, mas trabalhava para os colonizadores. E para piorar a situação, como funcionário público, ele era rico. O texto diz que ele era rico. E sempre que a gente ouve falar de um funcionário público rico, isso já nos salta os olhos, isso já traz desconfiança natural. Já era assim naquele tempo. E aqueles sacerdotes começam então, não só os sacerdotes, mas todas aquelas pessoas que viram, que presenciaram aquele fato, começam a desconfiar e murmurar entre eles. Ele vai comer com Zaqueu, não dá para acreditar nisso. Ele entra na nossa cidade, uma cidade cheia de gente digna, uma cidade cheia de pessoas de caráter, de reputação inquestionável, e ele prefere dar atenção, dar moral para esse tal de Zaqueu. Esse homem não pode ser quem ele diz que é. Mas Jesus foi, e quando ouviu de Zaqueu, quando se encontrou com Zaqueu, Zaqueu disse que estava disposto a dar uma quantia exagerada para os pobres e restituir caso tivesse defraudado alguém. Enfim, ele colocou todos os seus recursos à disposição. Ele mostrou, pelo menos numa conversa inicial, que ele não estava tão preso aos seus recursos como alguns pensavam. Pelo menos o impacto com Jesus, da presença de Jesus, fez com que ele sentisse essa necessidade, esse impulso de desprendimento. E Jesus, depois dessa fala de Zaqueu, disse: hoje houve salvação nessa casa. Nós não sabemos exatamente se essa fala de Zaqueu foi ali, ainda junto do sicômoro, junto com a multidão, ou já foi na sua residência. Tudo indica que sim. De qualquer forma, Zaqueu sinaliza de que algo sobrenatural aconteceu, ou estava para acontecer no seu coração, no seu interior. E Jesus mostra que entendeu a mensagem do seu coração, do coração de Zaqueu, e disse que havia acontecido salvação naquela casa. Existe uma série de aplicações que nós poderíamos extrair desse texto, e eu gostaria nessa noite de trazer algumas aplicações para as nossas vidas, para os nossos corações, dentro desse episódio envolvendo talvez o homem de pior reputação na cidade de Jericó. Eu não sei qual é a sua reputação em termos de sociedade friburguense, e eu espero que a sua reputação não seja tão ruim assim, principalmente pelo fato de você ser cristão, e se você no mínimo tenta viver o evangelho, a sua reputação é boa. Entretanto, nós sabemos que existem muitas pessoas que frequentam a igreja, e há uma possibilidade enorme de algumas pessoas que estão aqui hoje e que frequentam a igreja, e que fazem parte de ministério, e que, enfim, estão declarando o cristianismo, estarem vivendo de uma forma não apropriada. É possível que existam cristãos aqui hoje que tenham uma espécie de vida dupla,
de uma vida aqui como cristão e uma outra vida diante da sociedade. Mas ainda que existam pessoas aqui hoje, é improvável que exista gente aqui que tenha uma reputação tão ruim como tinha Zaqueu. E nesse sentido, nós acreditamos então que se Jesus alcançou Zaqueu e se disse que poderia se disponibilizar a comer na sua casa, eu penso que ele também não teria dificuldade de comer na tua casa e de estar com você ministrando, liberando palavras no nível que liberou para Zaqueu. Dentro disso, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que Zaqueu, quando viu Jesus e teve aquela grande oportunidade de estar com ele não fez daquele encontro com Jesus um mero momento, um encontro casual e comum, mas ele fez daquele momento um momento absolutamente especial. E isso é algo que todos nós poderíamos ou deveríamos aprender, buscar, aplicar na nossa vida. Todos nós temos momentos na nossa vida que são incomuns, momentos pelos quais nós esperamos. Nós planejamos, por exemplo, uma viagem durante meses, e o dia que chega aquela viagem, depois de contarmos os dias, contarmos as horas, e finalmente estamos naquela praia, estamos naquele local maravilhoso que planejamos e com o qual sonhamos, nós tentamos aproveitar ao máximo aquele ambiente, aquele momento. Nós tiramos nossas fotos para mostrar para amigos, para postarmos em Facebook, nas nossas redes sociais, e nós fazemos daquele momento um momento especial. Quando jovens, nós conhecemos uma pessoa, nós namoramos e fazemos projetos, nós planejamos a nossa vida e enfim programamos e marcamos o nosso casamento. E nós ficamos esperando também de uma forma ansiosa aquele momento de casar e finalmente partirmos para a nossa lua de mel, de termos a nossa casa, de estabelecermos a nossa independência. E nós pretendemos, pelo menos dentro da nossa visão e dos nossos projetos, termos naquele casamento ou fazermos naquele casamento um momento especial, um tempo de alegria, um tempo em que os nossos sonhos finalmente estarão sendo concretizados a partir dos projetos estabelecidos. Assim nós vivemos os nossos sonhos, assim nós vivemos as nossas expectativas relacionadas ao nosso trabalho, à nossa profissão, aos nossos estudos. Existem jovens aqui que largaram a sua casa, que deixaram a sua parentela, que foram para o Rio, para Niterói, para cidades distantes em busca de seus sonhos. E esses jovens ficam fora durante 4, 5, 6, 10 anos, buscando os seus propósitos, buscando os seus projetos, para que quando vierem de volta, eles possam viver o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo, o melhor, enfim, dos seus sonhos. E eles vão tentar aproveitar ao máximo quando conquistarem esse objetivo, quando alcançarem o seu alvo, o seu foco. E não é muito bom, na verdade não é nada bom, quando nós começamos a viver os nossos projetos ou tempo especial de uma forma relaxada, desleixada. Jeremias, o profeta, chegou a dizer que maldito é aquele. Pode vir aqui todo mundo? Não? Aparecer na televisão, não quer não? Jeremias, ele disse que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de uma forma relaxada, largada, porque espera-se que alguém que tenha uma vocação, alguém que tenha sido chamado para fazer a obra de Deus, faça com empenho e não faça naquele momento um momento comum. Se Deus lhe dá uma oportunidade para vir aqui em cima para ministrar a palavra, ainda que você sofra de dor de barriga, de nervosismo, de tensão, mas a expectativa de Deus e das pessoas que estarão te ouvindo é que você venha aqui em cima para fazer o teu melhor. Você não precisa fazer necessariamente tão bom quanto alguns pregadores famosos, como alguns pregadores experientes, mas a expectativa de Deus e das pessoas é que você faça o seu melhor e que não faça desse lugar um lugar comum, que não faça do seu ministério um lugar comum, que não faça da sua casa um lugar comum, mas que aproveite todas as oportunidades que Deus deu para você, para que possa usufruir daquele momento, daquele lugar, daquele episódio de uma forma especial. E foi exatamente isso que Zaqueu fez. Ele se destacou em meio àquela multidão. Se nós observarmos o texto, perceberemos claramente que era improvável que Zaqueu pudesse ser visto por Jesus
E o motivo era óbvio: ele tinha pequena estatura, ele estava abaixo da média, da altura padronizada. E ele, portanto, não teria como ser visto, porque Jesus estava no mesmo nível físico dele e olhava todo mundo mais ou menos por igual. Mas ele queria algo a mais. Ele subiu numa árvore simplesmente para vê-lo, simplesmente para perceber quem era aquele homem de quem tanto se falava. Ele fez daquele momento um momento especial. Eu vou até a praça, mas eu não vou como um curioso. Eu vou até a praça da cidade, mas eu não vou apenas como mais um. Eu vou até lá, mas eu quero algo mais. Eu quero pelo menos vê-lo. E aconteceu algo muito maior do que ele esperava. Semana passada, dentro da palavra que eu ministrei, eu fiz uma colocação acerca da nossa inologia. A inologia dos nossos dias, que era uma inologia que infantilizava a igreja. E eu acho que cabe perfeitamente aqui, porque todos já ouviram um cântico chamado Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção para mim. A música é bonita, é legal, pegou, foi moda, mas ela não retrata o que a Bíblia diz. Ela é uma desinformação para a igreja. Zaqueu não subiu naquela árvore para chamar a atenção para si. Não era definitivamente esse o objetivo de Zaqueu. Zaqueu subiu naquela árvore apenas para ver Jesus. E ele ficou tão surpreso como todas as outras pessoas que estavam ali, quando ele foi visto por Jesus. Mas quando ele desceu da árvore, e quando Jesus disse para ele: me convém estar na sua casa, ele simplesmente aproveitou aquele momento, e ele fez daquele momento um momento especial. Ele disse: já que eu estarei com Jesus, eu vou dar o meu melhor. Já que eu estarei com Jesus, eu vou realmente me redimir, eu vou colocar minha vida nas mãos dele, porque realmente ele é especial. Ele sentiu isso na postura, no comportamento, na presença simples de Cristo. E é mais ou menos essa atitude que nós deveríamos tomar. Eu não sei qual foi a sua expectativa para chegar aqui hoje. Talvez você rapidamente tenha trocado sua roupa, tomado seu banho, dito: eu vou na igreja hoje. Eu senti vontade de ir, mas via de regra, nós cristãos temos o bom hábito de virmos ao templo cultuar aos domingos à noite, quando dá aquele horário que nós já estabelecemos na nossa agenda, na nossa rotina, que é o momento de nos arrumarmos para vir para o culto. Nós paramos o que estamos fazendo. Em algumas casas, eu presumo que comece aquela conversa do tipo: quem vai para o banho primeiro? Está na hora, deu o horário, nós não podemos sair atrasado, o limite para sair é tal hora. E começa aquela coisa, né, de vai você primeiro. Não, eu ainda estou aqui fazendo isso e aquilo. E pelas olhadas que eu estou vendo e as risadas, isso não acontece só lá na José Ragnelli 35, que é a casa do pastor Wilson. Mas começa então aquela movimentação para virmos para o culto. E esse é um momento especial, porque no momento que dá aquela hora, nós já estamos nos preparando para virmos cultuar, e nós não queremos sair de casa e vir e cumprir um ritual religioso e irmos para casa outra vez. Não! Nós pensamos no nosso coração que esse será um culto especial, que esse será um culto onde receberemos a palavra, que esse será um culto que Deus marcará a nossa vida, que esse é um culto em que receberemos uma palavra, que esse é um culto em que Deus fará um milagre na nossa vida, que esse é um culto que receberemos uma palavra que estará impactando os nossos corações. E foi basicamente isso que Zaqueu fez. Zaqueu recebeu aquele momento como um momento especial. Ele não pôde se programar, porque não foi anunciado nas redes sociais de Jericó que Jesus estava agendado para passar aquele dia naquele lugar. Não havia folhetos espalhados pela cidade, ninguém fez panfletagem dizendo: vem Jesus, vem aí, prepare o seu coração, milagres vão acontecer. Não! Ele simplesmente ouviu em cima da hora, como todo mundo ouviu: Jesus está a caminho. Já chegou a informação de que o cego fora curado na entrada da cidade antes mesmo de Jesus chegar, porque notícias voam. Talvez a geração atual ache isso incrível, impressionante,
mas as notícias já voavam antes das redes sociais. As notícias não precisavam de internet, nem de telefone, nem de correios e telégrafos para voarem. As notícias sempre voaram, sempre chegaram rapidamente, principalmente quando eram notícias ruins. Mas essa era uma notícia boa, mas chegou, e quando Jesus chega em Jericó, está toda a cidade reunida, e Zaqueu está lá à espera, e como ninguém sabia exatamente onde, ou em que momento ele estaria passando, Zaqueu não conseguiu pegar o melhor lugar, está à frente de todos, não conseguiu sequer se infiltrar por baixo das pessoas, e está na linha de frente, mas ele encontrou uma árvore, e ele fez dessa árvore o seu instrumento, a sua ferramenta para ver Jesus. Ele fez dessa árvore o seu recurso para mostrar para todos que aquele não seria mais um dia na sua vida. Ele tomou a decisão de que aquele dia seria um dia diferenciado, e é essa decisão que Deus espera que nós tomemos hoje, de que hoje será um dia, ou hoje é um dia especial. Hoje não é mais um dia, esse não é mais um culto, esse não foi mais um período de louvor, essa não é mais uma palavra, esse é um momento em que Deus nos separou para falar conosco e plantar nos nossos corações desafios que Ele deseja plantar para que nós possamos repaginar nossa vida, virar essa página e caminhar dentro de uma nova perspectiva ministerial, familiar, profissional, espiritual. Ele deseja fazer desse dia, dessa noite, algo especial para você. Diga isso para o seu vizinho: Deus deseja fazer desse momento, dessa noite, um momento especial para você, para a sua família. Ministra aí essa palavra para o seu vizinho. Nós temos tido a habilidade de transformarmos lugares especiais em lugares comuns. Nós temos feito muitas vezes justamente o contrário. Transformamos púlpitos em lugares de apresentação. Cultos têm se tornado um momento de pensamentos profanos. Templos têm se tornado pontos de encontro simplesmente. Mas Zaqueu, ele fez justamente o contrário. Ele transformou uma árvore num lugar de encontro com Deus. A sua casa, o seu quarto de oração, o seu ambiente de trabalho pode se tornar um lugar de encontro com Deus. O lugar onde você está pode se tornar um lugar especial. E principalmente se você decidiu vir aqui essa noite, esse lugar pode se tornar um lugar especial para você. Um lugar em que finalmente Jesus olhe para você. Mas a olhada de Jesus não é casual. Jesus olhou para Zaqueu pelo fato dele, Zaqueu, ter olhado antes. Jesus viu Zaqueu pelo simples fato de Zaqueu ter se disponibilizado a vê-lo. Houve uma contrapartida, houve uma iniciativa, houve uma atitude intencional de Zaqueu. E é isso que Ele espera de mim e de você, uma atitude intencional. E quando temos essa atitude, as coisas acontecem. Pode ser numa árvore. Foi o lugar onde Zaqueu se encontrou com Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles encontraram Jesus dentro de uma fornalha. Daniel encontrou Jesus dentro de uma cova de leões. José no Egito encontrou Deus dentro de uma prisão. Esses homens encontraram o Deus Todo-Poderoso dentro de lugares inóspitos, dentro de lugares ruins, desconfortáveis, terríveis, mas tiveram um encontro com Deus. Mas nós queremos programar os nossos encontros em momentos agradabilíssimos, confortáveis, e nem sempre as coisas é assim. Nós faremos dos lugares ruins lugares de encontro com Deus, como um pé de sicômoro, de figueira brava. Não é necessariamente o lugar e nem o momento, mas a inclinação do nosso coração. Nós percebemos que havia muita gente ali, mas Jesus, ele viu Zaqueu, porque Zaqueu se disponibilizou a ser visto, assim como há muita gente aqui. E amados, provavelmente Ele não verá todos nós, não no sentido de ministrar especificamente ao coração, porque Ele conhece a nossa alma. É claro que Ele nos vê a todos o tempo inteiro, mas Ele deseja que nós tenhamos essa inclinação. Não faça desse lugar um lugar comum, não faça de uma oportunidade de estar com Jesus uma oportunidade comum,
não faça das oportunidades da sua vida oportunidades ruins. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, todas, em todos os sentidos. A segunda aplicação que eu gostaria de extrair desse texto é que multidões, via de regra, atrapalham mais do que ajudam. Havia uma multidão, e foi justamente essa multidão que fez com que Zaqueu procurasse um recurso, subiu numa árvore para ver Jesus. A multidão, ela sempre está presente nos lugares onde Jesus está. Nós vemos no Novo Testamento, em todos os cantos, a multidão. Onde Jesus chegava, havia uma multidão. E você pode observar que na grande maioria das vezes a multidão não somava. Muitos da multidão estavam ali porque todos estavam ali porque eram massa de manobra, estavam ali porque eram massa de manobra no bom sentido, um ia incentivar o outro, não porque Jesus obviamente estava manobrando, mas eles estavam ali, muitos deles, por curiosidade, porque ouviram que ali passaria o homem que estava fazendo milagres, e muitos estavam ali por puro oportunismo. Em todos os lugares vemos multidões, e vemos multidões atrapalhando. Eu ontem, quinta-feira, eu estava lá na igreja de banquete, que está comemorando esse mês o aniversário, e eu estava ministrando sobre a mulher do fluxo sanguíneo, que o pastor Wilson comentou aqui na hora do louvor, no final do momento de louvor. Aquela mulher, ela teve uma experiência impactante com Jesus. Ela pegou Jesus quase no contrapé. Jesus estava focado em algo específico que ele ia fazer, porque Jairo, o chefe, ou um dos chefes da sinagoga de Cafarnaum, estava com Jesus e havia pedido que ele fosse na sua casa para orar por sua filhinha de 12 anos. E aquela filhinha estava à morte, e o estado era tão crítico que enquanto essa mulher do fluxo sanguíneo o interrompeu, tocou nas vestes nas bordas do seu vestido, ela foi curada, e Jesus para dar atenção para ela. E ali havia uma grande multidão. Jairo estava certamente aflito, porque a multidão o atrapalhava a caminhar. Ele tinha pressa para chegar à sua filhinha que estava à morte, mas a multidão retardava, atrasava a passada. Tudo que ele queria era sair correndo, mas a multidão estava ali atrapalhando na caminhada. Aquela mulher, para chegar até Jesus, ela fraca, debilitada fisicamente, porque há 12 anos estava aflita com o seu problema, com o seu dilema. Ela tem que se infiltrar no meio das pessoas. Ela coloca na sua mente: se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Multidões que atrapalhavam, multidões que impediam a bênção, multidões que de alguma forma ficavam na frente, obstruindo a passagem. E aquela mulher teve que furar o bloqueio da multidão, se infiltrando no meio deles. Jairo teve que ter paciência e uma fé redobrada para naquela passada lenta poder chegar à sua casa. E chega a informação de que a menina já havia morrido, mas ele ainda assim persevera, e tudo aquilo foi gerado, todas as dificuldades foram geradas pela multidão que estava ali, mas que não tinham um objetivo, não tinham alvo, não tinham um projeto em suas vidas. E eu penso que Deus olha hoje para a igreja e Ele vê as mesmas multidões que Mateus viu e registrou, que Marcos viu e registrou, que Lucas e João viram e registraram. Você vê nos 4 evangelhos o tempo inteiro eles falando sobre as multidões. Nada de relevante, mas estavam ali. Nada de importante, mas estavam juntos. Eles até sonavam de alguma forma, fazia com que houvesse um volume de propaganda para o ministério de Jesus. Eles chamavam a atenção, porque onde ele estava, as multidões estavam junto, mas na maioria das vezes elas não somavam. E quando nós saímos domingo, no final da tarde, início da noite, para irmos para os templos, cultuarmos, nós percebemos claramente que as multidões estão saindo de casa para o mesmo objetivo que a gente. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho. Eu venho de Olaria, então eu tenho que passar na rotatória do Paissandu, e chega ali, o caminho está obstruído, são muitos carros. Se você passa ali meia hora antes ou meia hora depois, está vazia, ou com um fluxo muito menor. Domingo o fluxo de carro nas ruas é menor,
na cidade, mas no horário meia hora antes, meia hora depois dos nossos cultos ocultos, de uma maneira geral em Nova Friburgo, nós percebemos que a cidade está movimentada, e o que é isso? São as multidões indo para os seus cultos, são as multidões indo para os seus templos, são as multidões que estarão cultuando, louvando, ouvindo a palavra, ministrando louvor. Mas quem é essa multidão? Essa multidão é formada de gente como eu e você, pessoas que podem estar dentro dos templos, podem estar dentro dos rituais religiosos atrapalhando, pessoas que podem estar de alguma forma prejudicando a caminhada de outros, pessoas que podem estar mostrando sua vida como uma vitrine inapropriada, gente que não soma, gente que não faz nada para o progresso do reino, gente que decidiu no seu coração ser mais um. Eu sei que isso não é legal de se ouvir, eu te garanto que também não é legal de se falar, mas eu vejo na Bíblia as multidões somando pouco, eu vejo muitas vezes ela atrapalhando, e se você tomar a decisão, amado, de fazer parte da multidão, eu quero te informar que você somará pouco. Você não precisa fazer parte da multidão, você pode estar dentro da multidão, mas sendo relevante, você pode estar dentro da multidão fazendo parte, você pode estar dentro da multidão integrando, você pode estar dentro da multidão sem atrapalhar a passagem, você pode estar dentro da multidão sem obstruir as passadas das pessoas. Nós temos ouvido muitos maus testemunhos, você na sua empresa, você na sua faculdade, você no lugar onde você dá aula, onde você tem aula, você percebe claramente que existem pessoas sempre falando que elas até gostariam de ir numa igreja, até gostariam de ser cristãs, mas o fulano, seu vizinho, mas o Beltrano que trabalha com ela, mas o ciclano, seu parente, eles não dão testemunho. Isso faz com que eles sejam obstruídos a chegarem a Jesus. Por quê? Porque esse fulano, ciclano e beltrano fazem parte da multidão, não tomaram uma decisão na vida de serem relevantes, não buscaram dentro da igreja o que podem fazer para somarem no reino, não buscaram dentro do reino de Cristo um lugar não de destaque para sobressaírem, mas um lugar onde pudessem produzir, mesmo que no anonimato, para o reino de Deus. Porque nós podemos fazer parte da multidão e ainda assim sermos úteis. Nós podemos fazer parte da multidão e mesmo assim produzir. Nós podemos fazer parte da multidão e mesmo assim somar, e mesmo assim motivar, e mesmo assim estimular, e mesmo assim abrir o caminho para aqueles que estão em busca de algo serem motivados e projetados a encontrarem os seus objetivos. Multidão, ela não pode, ou os cristãos de uma forma generalizada como corpo, não podem apenas servir para chamarem atenção e nem para serem obstáculos. Nós precisamos ser um grupo de pessoas que desejam a glória de Deus, desejam apontar essa glória para aqueles que estão buscando. Não seja multidão. Você foi chamado para ser mais do que isso. Diga para o seu vizinho: você foi chamado para ser mais do que isso. A terceira aplicação, ou o terceiro princípio que eu extraio desse texto, é que para termos um encontro incomum com Jesus, precisaremos tomar decisões incomuns. Jesus, ele encontra, como mencionei há pouco, ele se encontra com Jairo, a mulher do fluxo sanguíneo, e ele se encontra agora também com Zaqueu. Eles estavam no meio de multidões, mas não queriam mais um encontro, eles não queriam ser mais um na multidão, eles decidiram que com ele seria diferente. Por que Jesus desejou estar na casa de Zaqueu? Será que foi simplesmente porque estava numa árvore? Zaqueu era um funcionário público, era chefe dos cobradores de impostos, era tido como um dos piores, ou a pior classe que havia em Jericó.
Talvez ele fosse visto pelos moradores de Jericó como pior do que as prostitutas, que os assassinos, que os ladrões, porque além de fazer o que fazia, estava com o aval e a proteção do Estado romano, que era inimigo de Israel. Então as suas práticas eram de certa forma respaldadas pelo inimigo. Então ele era uma pessoa extremamente mal vista. Dificilmente se encontraria em Jericó alguém pior em reputação do que Zaqueu. Embora eu esteja falando de reputação. Reputação de um homem é algo tão impressionante que se acentua tanto, que se eu perguntasse aqui, pedisse para vocês falarem alguma coisa sobre o perfil de Zaqueu, sobre o caráter de Zaqueu, muito provavelmente a maioria diria: Zaqueu foi um homem desonesto que era publicano. Zaqueu era um ladrão, funcionário público. Zaqueu era um cara desonesto. É impressionante como nós colocamos informações que não existem na Bíblia. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Zaqueu era desonesto. Diz que ele era funcionário público, que era rico. Isso pode nos induzir a pensar isso. E diz também que ele disse: eu dou a metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Mas nós podemos perfeitamente olhar para o outro lado, pelo outro lado. Poderíamos fazer a seguinte leitura: para alguém dizer que restitui 4 vezes mais se roubou alguém, só alguém com muita convicção de sua própria integridade. Você já pensou por esse lado? Que Zaqueu pode ter dito: eu restituo 4 vezes se defraudei alguém, justamente porque ele tinha convicção da sua integridade. O seu trabalho, ele era um trabalho mal visto, mas ele poderia perfeitamente ser um cara íntegro. Mas especulações à parte, vamos retornar ao texto. O fato é que a reputação não era boa. O caráter poderia ser, a índole poderia ser, mas a reputação não. E o que as pessoas pensavam dele é que ele seria, ou ele era o pior de todos que estavam ali. Mas ele tomou uma decisão. A decisão de se expor diante de Jesus. Assim como Jairo tomou a decisão. Ele poderia ter olhado ou ter ouvido os seus funcionários que chegaram dizendo: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas ele preferiu olhar para a mulher do fluxo sanguíneo, que alguns momentos atrás seria um empecilho na sua vida, um obstáculo atrapalhando e atrasando ainda mais a sua caminhada. Mas agora ele olha para aquela mulher e ele faz dela um trampolim de fé, porque ela foi curada. E se Jesus foi capaz de curar uma mulher que há 12 anos sofre com a perda da vida e agora recuperou outra vez a vida, é claro que ele pode ressuscitar uma minha filhinha com 12 anos. Coincidência ou não, o número de tempo que aquela mulher estava perdendo a vida era o mesmo número de tempo que a filhinha de Jairo tinha vivido. Ela estava ali em busca de recuperar a vida que ela não tinha há 12 anos, e Jairo estava em busca de manter a vida que ele tinha há 12 anos. Seja para recuperar uma vida, seja para manter uma vida, Jesus poderia fazer tanto uma coisa como outra. Seja para resgatar a sua fé, seja para resgatar a sua esperança, ou seja para manter a sua vida dentro de um nível de adoração e de permanência na presença de Deus. Jesus é capaz de fazer e te dar a alegria de caminhar na sua presença, mas nós precisamos tomar uma decisão. Decidir não ser mais um. Decidir sair para o culto não como mais um culto. Decidir chegar no culto para cultuar a Deus da forma apropriada, entrando na sua presença de coração rasgado, disposto a nos expormos diante dele com convicção e fé, independente de multidões que possam estar nos atrapalhando, independente de multidões que possam estar nos obstruindo. Nós podemos estar aqui para focar ao Senhor e não focar a multidão, porque quem foca na multidão não vê Jesus, só se subir na árvore, só se estiver no nível mais alto.
Quem foca a multidão não vê Jesus só que se infiltrar no meio dela para pelo menos tocar nas vestes dele. Quem olha para a multidão não consegue visualizar e extrair do mestre aquilo que pode ser extraído. E a verdade é que, vez por outra, a multidão atrapalha ver Jesus mesmo. Atrapalha, porque a multidão acaba chamando a atenção. Mas qual é a decisão que nós vamos tomar? A decisão de continuar olhando para a multidão ou a decisão de estarmos juntos com Jesus? A decisão de tomarmos uma postura de gente restaurada, de gente com desejo de ver aquele para quem nós nunca deveríamos deixar de olhar, ou o quê? Aquele que conseguiu ver, amar e aceitar Zaqueu, também nos aceitará se nós decidirmos dentro das decisões corretas. Zaqueu, ele não foi ao encontro de Jesus porque estava dependendo de um milagre ou uma bênção. Ele não foi pela dor. Tem um ditado popular cristianizado que diz assim: se não vier pelo amor, vem pela dor. Tem gente que já fez disso um versículo bíblico, porque Jesus disse, eu nem sabia que ele tinha dito, se não for pelo amor, é pela dor. Tem gente que não vem nem pelo amor nem pela dor. Mas o fato é que Zaqueu não veio pela dor, ele estava tranquilo, ele estava bem na vida, ele era rico. Não há informações de que havia alguma enfermidade na vida de Zaqueu, não há informações de que ele estava com um problema familiar, não há informação de que ele estivesse com um filho nas drogas, não há informação, como na vida de Jairo, que sua filha estivesse doente. Ele veio tranquilo, tudo que ele queria era ver Jesus. Ele não veio pela dor, mas ele tomou a decisão de estar com Jesus. Talvez haja pessoas que estejam aqui hoje pela dor, e eu não quero te condenar por isso. Que bom que você veio pela dor. Jairo veio pela dor, a mulher do fluxo sanguíneo veio pela dor. Eu estou falando de Zaqueu, esse não veio pela dor, definitivamente ele não veio pela dor. Mas independente de qual foi o motivo que te trouxe aqui, independente disso, nós precisamos tomar uma decisão. Independente do que nos trouxe aqui, nós precisamos decidir olhar para Jesus. Independente do que nos trouxe aqui, nós precisamos decidir que é para Ele que nós vamos olhar e é a Ele que vamos ver. Nós precisamos tomar a decisão de que nele teremos uma vida nova, uma vida produtiva no seu reino. Que independente de qualquer coisa, é Ele, é tudo dele, é para Ele. E é Ele que nós vamos nos render, independente de qualquer coisa. E a minha palavra hoje é nessa direção. Nós estamos aqui, nós podemos ser mais um no meio da multidão, mas nós podemos também fazer a diferença. Nós podemos ser mais um na multidão e sem saber o que fazer, mas nós podemos decidir: não, vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, já vou me inscrever no seminário de pastores e líderes, eu estarei aqui, eu quero crescer, eu quero extrair as riquezas de Deus para a minha vida, eu quero, enfim, fluir, eu vou procurar um líder de célula mais perto da minha casa, eu quero estar frequentando uma célula, eu quero fazer parte de uma célula, eu quero estar me associando a uma das redes da igreja, eu quero trabalhar para Cristo, eu quero ser alguém relevante dentro do reino de Deus, eu não quero ser mais um no meio do povão. Não que seja ruim de tudo você ser mais um no meio do povão, ainda é bem melhor ser mais um no meio do povão do que ser mais um no meio do que não presta. É bem melhor ser mais um aqui do que mais um em qualquer outro lugar. Mas Deus não te chamou para ser mais um. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para ser relevante no reino de Deus, para ser um abençoador de vidas. Você pode ser um abençoador de vidas. Eu nunca teria ouvido falar da mulher do fluxo sanguíneo, eu não sei nem o nome dela e nem ninguém aqui sabe. Jairo, ele foi um dos líderes da sinagoga de Cafarnaum, que era uma pequena aldeia naquele tempo. Você nunca teria ouvido falar desse cara. Zaqueu era um publicano que ninguém queria perpetuar o nome dele. Você nunca teria ouvido falar desse sujeito. Nós estamos aqui 2000 anos depois falando dessa mulher, que nem sabemos o nome dela, falando de Jairo e de Zaqueu, porque eles decidiram entrar por um caminho de relevância, porque eles decidiram fazer alguma coisa mais do que ser parte da multidão. Vamos orar.
Coloque-se em pé.